Olá, meu amorzinho, tudo bem? Quero falar com você sobre o conto Frederico Paciência, que está no livro Contos Novos de Mário de Andrade. Mas antes, eu gostaria de pedir de coração que você se inscrevesse no nosso canal. É uma maneira de ajudar o nosso trabalho. Não custa nada, mas vai valer muito. Frederico Paciência é um conto narrado em primeira pessoa, ou seja, quem conta essa história é uma das personagens. E sabe quem é esta personagem? O Juca, o mesmo Juca de vestido de preto e o peru de Natal. Prova disso é que ele fala das bombas, das notas baixas que levava na escola. O mesmo assunto de vestido de preto e do peru de Natal. Prova disso também é que ele cita aqui nesse conto a Rose, a mesma Rose do finalzinho do peru de Natal. Aqui ela já está aparecendo no horizonte. Mas aqui em Frederico Paciência, nós flagramos o Juca numa faixa específica do tempo, entre os 13 e 14 anos até mais ou menos os 17, 18 anos desse protagonista. O foco deste conto é a amizade, né, que o Juca estabelece com um colega de escola, Frederico Paciência, que tem 14 anos, um pouquinho mais velho que o Juca. Juca nos fala no encantamento que esse Frederico Paciência provocava nele. Você vê, né? O Frederico, tudo do Frederico era grande. Olha que ele fala. Frederico Paciência era aquela solaridade escandalosa. Solaridade quer dizer, tem muita luz, tem muito brilho, sol, né? Trazia nos olhos grandes, bem pretos, na boca larga, na musculatura quadrada da peitaria e, em principal, nas mãos enormes, uma franqueza, uma saúde, uma ausência rija de segundas intenções. E aquela cabelaça pesada, quase azul, numa desordem crespa. Juca fica tão encantado com esse Frederico Paciência que acaba ficando com uma inveja dele, mas é uma inveja bastante interessante, porque ele quer ser igual ao Frederico Paciência, ele quer imitá-lo, né? Ele quer ser como esse Frederico Paciência. Assim, ele passa a ser um aluno tão estudioso, pelo menos por algum tempo, né? Quanto o Frederico Paciência. Já deixa de ter aquelas bombas que eram tradicionais na sua vida. Mas não fica só nisso não, hein? Esta amizade vai provocar um monte de acontecimentos na vida do Juca. E esses acontecimentos, você já sabe, né? Vão ser recuperados daquele jeito típico dos contos em primeira pessoa de contos novos. Temos então um narrador que, ao recuperar o passado, procura sublimá-lo, torná-lo divino, excelso, superior. E muito tempo depois, contar esse fato é uma maneira desse narrador recuperar essa sensação tão sublime, tão maravilhosa. E não se esqueça que essa recuperação desse fato, neste livro, se dá de forma impressionista, ou seja, numa forma em que o narrador dá muito mais atenção à sensação, à emoção que esse fato imprimiu nele, do que dar atenção ao fato em si. E o mais interessante é que esse conto, talvez por seu estilo impressionista, sei lá, né, ele tem uma estrutura narrativa muito curiosa. Tem ele tem uma história, né? Ele fala sobre a amizade, né? Entre o Juca e o Frederico Paciência na adolescência. Mas na verdade essa história está tão esgarçada, está tão esfiapada, né? Que ela de uma certa forma não apresenta uma estrutura narrativa tradicional. Lembra como é uma estrutura narrativa convencional? Eu apresento os personagens, aí aparece um problema, um conflito que desequilibra essa situação, né, de tranquilidade. Esse problema vai sendo complicado, então você vai ter desenvolvimento desse problema até que ela atinge um clímax, né, um ponto máximo em que esse problema é resolvido e aí eu chego ao desfecho, fecho a história. E em Frederico Paciência, se você for prestar bem atenção, você vai notar que você fica esperando que, sabe, algo aconteça, e não acontece nada. O conto fica rodeando um assunto e nunca fala diretamente que assunto é esse, né? Então fica falando e não acontece nada. Faz até lembrar a última expressão do conto, né? Uma assombração insatisfeita. Daqui a pouco você vai entender o que é isso. Ou você já está entendendo onde eu quero chegar?
Este conto fala de uma amizade que esbarra numa homoafetividade. Não estou falando que Juca e Frederico Paciência são gays, que eles fizeram sexo, né? Mas eles chegam muito próximo de um relacionamento homoafetivo. Eles nunca concretizaram nada, tá? Mas talvez isso explique esse jeito do conto de, sabe, de arrodear o assunto e não falar claramente. Então ele fala e não chega a lugar nenhum. E isso você sente na própria linguagem do conto. O Juca tem uma necessidade de várias vezes dizer que o que ele sente não tem nada de material, não tem nada de carnal, tem, na verdade, algo puro, algo sublime. É tanta necessidade que o Juca tem de negar esse lado carnal, esse lado material e até sexual, que você começa a ficar desconfiado. Por que tanto esforço para negar? Parece aquela pessoa que levou um pé na... Opa, quase fala um palavrão, né? Parece aquela pessoa que levou um pé nas tuberosidades calipixas, mas a toda hora fica falando... Isso mesmo, tô legal. Apesar disso tudo, eu tô legal. Você lembra o que é isso mesmo? Denegação. Lembra o que é denegação? A negação tão enfática que, na verdade, pode estar escondendo uma necessidade, uma falta de coragem de aceitar uma coisa. Você não lembra o que é denegação? Então, veja esse videozinho em que a gente analisa os aspectos gerais de contos novos. Então, o Juca nega muito, os dois se negam demais, por isso que nada acontece. Então, além de ser uma história de um amor que não ousa dizer o seu nome, mas você sabe muito bem que nome é esse, acaba se tornando a história de um amor que não se realiza e que se esconde sob o nome de amizade. Mas há quem diga que eu, uma pessoa imunda, indecente, imoral, que só pensa besteira, é que estou contaminando essa amizade, né? E que esses dois sejam apenas héteros fofos. Mas então, como aquilo não acontece, né? Então o conto acaba se tornando uma sucessão de episódios sobre essa amizade. Então o narrador, daquele sujeito impressionista, vai recuperando episódios dessa amizade, né? Em que os dois gostam de andar de mãos dadas, os dois gostam de andar abraçados. Mas outros episódios se destacam, como, por exemplo, quando o Juca lê um livro chamado História da Prostituição na Antiguidade. E olha como eu não sou essa pessoa tão indecente, moral, como ficam falando por aí, né? Veja, eu realmente nunca me preocupei em pesquisar se de fato esse livro existe. Mas este livro vai provocar uma confusão de sentimentos em Juca, né? Porque ele até parece o povo de humanos, o povo da miçanga, ele começa a problematizar tudo. O Juca, ele ama esse amigo, né? E isso faz com que um lado dele ame a perfeição do Frederico Paciência e um outro lado odeia essa perfeição. E ele vive procurando uma maneira, um esquema para contaminar essa perfeição. Por isso que ele quer e não quer esconder esse livro do amiguinho, porque ele quer e não quer contaminar essa perfeição. Até que o Frederico Paciência pergunta, que livro é aquele? O Juca quer e não quer mentir para o amigo, mas no final conta a verdade. E não se esqueça, né? Então o conto é cheio dessa coisa de quero e não quero. O Juca empresta esse livro para o Frederico Paciência. E um lado do nosso protagonista diz, epa, eu contaminei o meu amiguinho. E um outro lado diz, não, eu contaminei o meu amiguinho. Em outro episódio, né, uma boca de serpente, como diz o narrador, uma pessoa fofoqueira, intriguenta, começa a falar que esses dois amigos são mais do que amigos. A reação do Frederico Paciência foi automática, quebrou a cara do moleque. O menino ficou um dia sem poder ir à escola. No outro dia, então, o Juca manda avisar
que quer pegar o moleque na saída. O coitado ficou um dia sem poder ir na escola. E no outro dia, o que acontece? Quando ele vai para a escola, o Juca manda avisar que quer pegar o moleque na saída. Parece coisa de hétero top, que resolve tudo na porrada. O coitado foi até a saída para se justificar, para se desculpar, mas o Juca não quis saber. Meteu porrada, acabou com o menino. E depois o Juca foi contar tudinho pro Frederico Paciência, que presta atenção em tudinho. Os dois ficam assim vidrados, né? Ai, nós batemos na mesma pessoa. E a partir daí os dois largam mão, nem estão mais preocupados com o que os outros vão falar. Ficam muito mais grudados que antes, muito mais abraçados que antes, muito mais de mãos dadas que antes, muito mais cabeça de um encostado na cabeça do outro do que antes. Até que um dia eles estavam discutindo se Napoleão Bonaparte era um gênio ou não, e a discussão descambou para ofensa. Besta é tu, besta é tu, besta é tu, besta é tu. Isso mesmo, fala besta, besta é você. Até que o Juca acalma, sei lá, esse clima ou esse amigo, né? Sei lá, mas ele acalma, sabe como? Nem te conto, brother. Ele deu um beijo no nariz do Frederico Paciência. Desculpa, gente, eu sou uma pessoa imunda, indecente, que só pensa besteira. Mas um beijo aqui, tão perto do... Oh, deixa quieto. E a reação do Frederico Paciência? Primeiro, com um susto que ele levou, ele foi para trás, derrubou a cadeira e então deu um beijo no rosto do Juca. Pera, mas no rosto? Deixa quieto. E depois um deles falou, o próprio narrador não se lembra qual deles, falou assim: precisamos tomar mais cuidado. Tá percebendo o que está acontecendo aqui? Eles querem e não querem. Ao mesmo tempo que eles querem, eles reprimem. Então essas discussões acabam se tornando o mais próximo que eles conseguem do... Se você entendeu, entendeu. Se não entendeu é porque não está ainda na idade de entender. Enfim, eles se acostumaram a esse jogo de várias vezes se ficarem discutindo, iam gastando muito mais energia, né? Iam, de certa forma, se excitando, e quando chegavam naquela proximidade do beijo, a lembrança daquele episódio fazia com que eles parassem a discussão. A partir daí, o Juca começa um esforço de se afastar do Frederico Paciência, mesmo gostando dele. Complicado esse povo, não? Enquanto Frederico Paciência se concentrava nos estudos, o Juca se dedicava a ir a bailes, a se divertir com mulheres. E não era gay! Pois é, minha filha, complicado esse aí, né? Mas o pior é que o Juca já começa a dizer que a Rose já estava aparecendo ali no horizonte. E não era gay! Concordo, minha filha. Juca não era gay, mas pode uma pessoa ser tão complicada assim, querer o Frederico Paciência e querer se afastar dele. Querer o Frederico Paciência e se divertir com mulheres. Querer invejar a perfeição do Frederico Paciência e falar mal dessa perfeição. Na verdade, é tão psicológico, Mário de Andrade, até que acontece um episódio muito importante. O pai de Frederico Paciência morreu, o que vai reaproximar os dois. Até que houve um momento, pouco depois do enterro, em que apareceu um sujeito que nem respeitou o luto e já foi oferecendo seus serviços, né, para auxiliar no inventário do morto. Juca e o Frederico Paciência ficam tão indignados com essa falta de respeito com o luto, com esse oportunismo, que expulsam no soco esse cara da casa do Frederico Paciência. O cara até quase cai da escada. Depois os dois ficam no quarto do Frederico Paciência, se lembrando, né, do cara quase caindo da escada, mas segurando o riso, porque eles estão de luto, né? E olha que engraçado, os dois sentiram um prazer, veja, não é entre eles, mas socando um outro. De novo isso? Não tem uma forma de recalque aqui? É aí que o Frederico se deita na cama, o Juca senta-se ali no pé da cama e... Vamos à cena. Ele deitou.
exagerando a fadiga, sentindo gosto em obedecer. Sentei na borda da cama, como que para tomar conta dele, e olhei meu amigo. Ele tinha o rosto iluminado por uma frincha de janela vespertina. Estava tão lindo que o contemplei embevecido. Eu que não presto, né? Ele principiou lento, meio menino, reafirmando projetos, e iam logo para o Rio. Queria se formar na faculdade, se matricular na faculdade. O Rio não é carioca, você já não sabia? Tenho parentes lá. Com os lábios, olha, o foco do Juca é nos lábios do amiguinho. Né? Com os lábios se movendo, rubros, vermelhos, né? Naquela ondular de fala propositalmente fatigada. Eu olhava só. Frederico Paciência percebeu. Para de falar de repente, me olhando muito também. Percebi o motivo, quer dizer, percebi que ele ficou calado, percebi o motivo dele, entendi por que era, mas não podia. Custei a retirar os olhos naquela boca tão linda. E quando os nossos olhos se encontraram, olha o cruzamento de olhar, gente, preciso falar mais alguma coisa? E quando os nossos olhos se encontraram, quase assustei, porque Frederico Paciência me olhava. Os dois estão se olhando. Também como eu estava, com os olhos de desespero, inteiramente confessado. O que o olhar dos dois confessou? Foi um segundo trágico, tão exclusivamente infeliz. Aí você já imagina, agora sim vai rolar alguma coisa. Que nada, eles estavam de luto. Então é como se o fantasma do pai aparecesse ali e quebrasse, cortasse todo aquele clima. Lembra até o conto O Peru de Natal, com a figura castradora de um pai morto quebrando o prazer de uma cena. Não lembra esse conto? Veja esse videozinho aqui. Até que vem o tão esperado momento por Juca. O Frederico vai para o Rio de Janeiro. O que estranhamente, né? Ele estava esperando essa separação, mas também vai provocar os últimos momentos de afetividade entre esses dois amigos, né? Então os dois vão se dedicar mais ainda a momentos de ficarem abraçados, de mãos dadas, de cabeça de um encostado na cabeça do outro. Teve até um momento em que o Juca estava na casa do Frederico até tarde da noite, e aí 11 da noite, né, o Juca fala, preciso ir para casa. Então o Juca vai embora, só que o Frederico diz, não, você não vai sozinho. Então o Frederico acompanha o Juca até a casa dele. Chegando lá, o Juca fala, mas você vai voltar sozinho? Não. Então o Juca vai até a casa do Frederico para ele não voltar sozinho. Enfim, Frederico parte, né? Então o Juca fica em São Paulo, o Frederico fica no Rio de Janeiro. Os dois até trocam cartas muito carinhosas, que vão ficando cada vez mais espaçadas, até que amizade, né? Amizade esfria. Acabou tudo? Não! Ixi, então o que é que vem agora? A mãe de Frederico Paciência morreu e o Juca, ao receber essa notícia, ele vê aí uma oportunidade de viajar para o Rio de Janeiro e consolar o seu amigo. Seria a grande chance de rolar alguma coisa, né? Porque sem pai, nem mãe, numa outra cidade, sem nenhum obstáculo, finalmente ia rolar algo, né? E o engraçado é que o narrador fala, nós os amávamos sobre cadáveres. Ou seja, era a morte do pai e depois a morte da mãe e gerou uma possibilidade de algo a mais. O Juca então pede autorização para a família para poder viajar, o que é negado. Você já fica até imaginando, nossa, então ele deve ter ficado triste. Não! Ele ficou muito feliz e aliviado. Nossa, como esse cara é complicado. Resta então ao Juca mandar um telegrama muito seco, escrito assim, sinceros pêsames, que não é respondido, e assim termina a história desse relacionamento. Se é que eu posso chamar de relacionamento. Mas tem mais! O Juca lembra de um episódio dessa amizade, né? Que ele queria contar, mas não sabia onde encaixar. Então ele vai deixar aqui no final. Ele fala assim, ó. Eu lembro que uma feita, diante da irritação enorme dele comentando uma pequena que o abraçaram no baile, olha lá, o Juca irritado porque uma menina o abraçou. Bom, vamos lá.
sem a menor intenção de trocadilho, só para falar alguma coisa, eu soltara: paciência, Rico. Paciência me chamo eu. Gente, um episódio que parece que não tem nada a ver, e numa posição muito estratégica, que é o final, que é o desfecho do conto, e ele fica falando: olha, eu queria falar, mas não sabia como falar, onde falar. Gente, o que isso quer dizer? Isso tudo é uma pista de que ele quer falar algo, mas não está conseguindo. E esse algo, ele associa as últimas palavras do conto, uma assombração insatisfeita. Está percebendo a indireta, né? O que é esse algo que ele não está querendo, não está conseguindo confessar, hein? Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você guardasse sobre o conto Frederico Paciência, que está no livro Contos Novos de Mário de Andrade. Se você gostou desse vídeo, curte aí, deixe o seu comentário e compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E se você quiser a análise dos outros contos desse livro, é só consultar essa playlist aqui. O conto que você está procurando ainda não está nessa playlist? Veja bem o que eu te falei, meu amorzinho. Ainda não está. E quando estará? Quando é que você vai saber? Basta você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar sabendo desta e de tantas outras novidades. Um beijo cheio de paciência, não sei se no nariz ou no rosto, e até o nosso próximo encontro.